Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, capítulo 4. Os missionários. Dom Manuel I recebeu a notícia do descobrimento das terras novas sem grande surpresa. Seu espírito estava voltado para os tesouros inesgotáveis das Índias, que faziam da Lisboa daquele tempo uma das mais poderosas cidades marítimas da Europa. Mas o sucesso do almirante provocou um largo movimento de curiosidade no círculo dos navegadores portugueses. Quase todas as expedições que se dirigiam aos régolos da Ásia tocavam nos portos vastos de Veracruz, cujo norte já centralizava as atenções dos comerciantes franceses que aí se abasteciam de vastas provisões de pau-brasil. Quando os primeiros portugueses, chegaram ao Brasil no ano de 1500, chamaram terra de Veracruz, ou terra de Santa Cruz, ou ilha de Santa Cruz, né? É claro que já todos ouvimos isso nos nossos tempos de escola, mas afinal de contas, qual é a origem desse nome e o seu significado? Imagina-se que, como nos foi contado na escola, Pedro Álvares Cabral viajou por mar dias e dias até encontrar essa nova terra que inicialmente pensou tratar-se de uma ilha. Viu um monte, uma floresta luxuriante, papagaios a esvoaçar e tinha de decidir dar-lhe um nome para Portugal. E por que Veracruz? Explicar isso implica viajar no tempo para vários séculos antes, quando o cânone da Bíblia foi escolhido. Existiram alguns textos que foram aceitos e outros que ficaram de lado. Entre os que pertencem à segunda categoria, ou seja, aqueles que ficaram de lado, contava-se vários relatos que seriam chamados de apócrifos da juventude e idade adulta de Jesus. Esses textos e outros que foram aparecendo mais tarde continham várias histórias que se foram tornando populares ao longo dos séculos, mas que nunca foram totalmente aceitos como oficiais pela Igreja, apesar de serem parte de uma tradição muito conhecida entre o povo. Entre esses vários textos, conta-se uma história, hoje já pouco conhecida, que dizia que José e Jesus, no seu emprego como carpinteiros, fizeram várias cruzes em que os criminosos iam sendo punidos. Entre as muitas que construíram, contava-se uma cruz feita pelo próprio Jesus Cristo com a madeira de uma árvore muito especial, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a tal que deu o fruto que Adão e Eva comeram antes de serem punidos por Deus, e onde ele próprio acabaria por ser crucificado, associando metaforicamente a punição da humanidade com a expiação desse mesmo pecado original. Ninguém contou como foi obtida essa madeira, ou quem foi buscar lá no paraíso, Mas, segundo a história popular, a cruz em que Cristo foi crucificado foi feita com madeira vinda do paraíso. Séculos após esses eventos supostamente reais, quando Santa Helena procurou a cruz de Cristo em Jerusalém, encontrou várias cruzes. Querendo saber qual era a verdadeira, testou-as de alguma forma, os contornos da lenda variam,
mas mostram sempre o caráter miraculoso exclusivo do lenho em que o Cristo foi crucificado. E encontrou a que procurava, que ficou conhecida em latim como Vera Cruz, a cruz verdadeira, por ocasião as cruzes em que outros tinham sido crucificados. Voltando a Pedro Álvares Cabral, né? Certamente ele conhecia essas histórias populares da sua época. Nesse sentido, quem for ler a carta de Pero Vaz de Caminha, um dos primeiros relatos do descobrimento do Brasil, poderá aí notar 4 aspectos dignos de nota. A razão por trás do nome nunca é revelada. A descoberta teve lugar na altura da Páscoa, um monte próximo até foi chamado de Monte Pascoal. E a ligação entre essa festa religiosa e a cruz de Cristo é evidente. Terceiro, é repetidamente referida à nudez impúdica dos nativos de ambos os sexos, chegando até a ser comparada com a inocência de Adão. Quarto, foram feitas várias referências à veneração da própria cruz. Diante dessas provas, não sabemos se alguma vez Pedro Álvares Cabral terá pensado verdadeiramente que tinha chegado ao paraíso e que o Antigo Testamento falava, mas é certo que viu algo nas características da terra recém-descoberta, que o fez pensar numa espécie de local paradisíaco, levando-o ao nome que lhe viria a dar, Terra de Vera Cruz, ou seja, o paraíso ou um paraíso. Esse texto que eu acabei de dizer para vocês, ele faz parte da mitologia portuguesa, tá? Bom, voltando, né? Geralmente, as caravelas lusitanas que demandavam Calicut traziam consigo grande número de exilados e de aventureiros. Calicut é uma cidade do estado de Kerala, na costa ocidental da Índia. A cidade era dirigida pela dinastia dos Samorins, corruptela portuguesa de O Grande Senhor do Mar. O porto da cidade era o mais importante da costa do Malabar, onde os árabes e os chineses cambiavam suas fazendas contra a produção local. Aí aportaram os navegadores portugueses Vasco da Gama em 1498, Pedro Álvares Cabral em 1500. Esse último tentou erigir uma feitoria para o comércio de especiarias, mas sem êxito, porque os locais saquearam a construção e massacraram dezenas de portugueses. Em meio a essa construção, pereceu em combate Pero Vaz de Caminha. Muitos deles, os exilados e aventureiros, né, foram abandonados no extenso litoral do país, inexplorado e desconhecido. Desculpa, ao influxo das inspirações no mundo invisível. Essas criaturas vinham como batedores humildes à frente dos trabalhadores que mais tarde chegariam às terras novas. A situação oficial perdurava com a indiferença do monarca, distraído pelas suas conquistas no Ocidente, mas entre as autoridades administrativas do reino comentava-se a questão da nova colônia abandonada aos exploradores franceses e espanhóis. Forçado pela opinião do seu tempo, D. Manuel providencia a primeira expedição oficial, a fim de que se colocasse nas suas praias extensas o sinal das armas portuguesas. Prepara-se a grande expedição de Gonçalo Coelho,
que, além de alguns cosmógrafos notáveis, levava consigo Américo Vespúcio, famoso na história americana pelas suas cartas sobre o Novo Mundo, nas quais, infelizmente, reside grande percentagem de literatura e de pretensiosa imaginação. Ou seja, propaganda enganosa, né? Não era tudo isso. Chegando ao litoral baiano, Gonçalo Coelho organiza a Feitoria de Santa Cruz, primeiro núcleo da civilização ocidental nas terras brasileiras. O nome do país é agora Terra de Santa Cruz, pelo qual é conhecido nos documentos da metrópole. Depois de graves incidentes nos quais Vespúcio abandona-se a aventuras pelo interior da colônia, na sua sede de posição e de glória, o expedicionário português, pobre de possibilidades e com raros companheiros, lança os marcos de Portugal ao longo de toda a costa brasileira. Uma das emoções mais gratas para o seu espírito é o quadro maravilhoso da Baía de Guanabara. Julgando-se no estuário de um rio esplêndido, denomina Rio de Janeiro o local, em virtude de se encontrar ali nos primeiros dias do mês do ano. No sítio encantado, instala uma nova feitoria, a da Carioca, da qual não ficaram grandes vestígios, permanecendo aí meses a fio, retemperando as suas energias em contato com a paisagem magnífica. Prossegue a sua tarefa de reconhecimento, voltando depois à metrópole sem conseguir interessar o monarca no que se referia à exploração da Terra Nova. O rei português se limitou a permitir o estabelecimento de feiras de pau-brasil na colônia longínqua, o que facultou aos elementos estrangeiros o mais largo desenvolvimento de comércio com os indígenas da região litorânea. De Portugal, somente aportaram no Brasil, de vez em quando, alguns aventureiros e degredados, obedecendo a um apelo inexplicável e desconhecido. Foi aproximadamente por essa época que Ismael reuniu uma grande assembleia dos seus colaboradores mais devotados, no objetivo de instituir um programa para suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz, e exclamou no seio da multidão de companheiros abnegados: 1. Irmãos, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalhos se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Voltemo-nos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa, regenerando as fontes do pensamento no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Alguns de vós permanecereis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos, e a maioria terá de envergar o San Benito humilde dos missionários penitentes, levando o amor de Deus aos sertões ínvios e desprotegidos de todo o conforto. Como é que eu falei? San Benito, né? San Benito é um hábito em forma de saco, amarelo ou vermelho, que se enfiava pela cabeça pelos penitentes que iam ser queimados nas fogueiras da Inquisição. Tá?
Temos de buscar, continuando ali o item 1, temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores da nossa ação regeneradora. Infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificada. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade do seio da instituição, que deveria representar o pensamento do Senhor na face da terra, desviada dos seus grandes princípios pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, dentro das quais a Igreja foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos Estados. Um sopro de reforma se anuncia impetuoso no âmago dos organizadores das organizações religiosas da Europa e, em breves dias, Roma começará momentos muito amargos, apesar dos sonhos de arte e da grandeza de Leão X, que detém, nesse instante, uma coroa injustificável, porque o reino de Jesus ainda não é desse mundo. Mas temos de aproveitar as possibilidades que o seu campo nos oferece para iniciar essa obra de edificação da pátria do Cordeiro de Deus. Segundo, pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres e trabalhareis, sob a minha direção, nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor. O característico de vossa ação, como missionários de Pai Celestial, será o vosso testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e a vossa consoladora pobreza. Quase todos os espíritos santificados ali presentes se ofereceram como voluntários da grande causa. Entre muitos, descobriremos ali José de Anchieta e Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diego Rodrigues, Leonardo Nunes e muitos outros foram também dos chamados para esse conclave do mundo invisível. Em 1531, quando Portugal resolveu, sob a direção de D. João III, a primeira tentativa de colonização da terra de Santa Cruz, alguns jovens missionários, convocados por essa augusta assembleia, chegavam ao Brasil com Martim Afonso de Souza e a sua companhia de 300 homens, participando ativamente da catequese dos índios na fundação de São Vicente e de Piratininga. Nóbrega aportava mais tarde, em Porto Seguro, com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia, em 1534, chefiando um grande número desses irmãos dos simples e dos infelizes, estabelecendo novos elementos de progresso e dando início à cidade de Salvador. Anchieta vinha depois, em 1553, com Duarte da Costa, transformando-se no desvelado apóstolo do Brasil, designado para desenvolver particularmente os núcleos de civilização já existentes em Piratininga. Ali permaneceu no seu respeitável colégio, que todos os governos paulistas conservaram com veneração carinhosa, como uma tradição de sua cultura e de sua bondade. Alguns historiadores falam com severidade sobre a energia vigorosa do apóstolo, que muitas vezes foi obrigado a assumir atitudes extremas no seio das tribos, que mereciam suas dedicações e os carinhos de um pai. Anchieta aliou no mundo a suprema ternura, essa energia realizadora, mas aqueles que, na história oficial, descobrem esses gestos não notam a suavidade de seu coração e a profundeza dos sacrifícios, nem sabem que, depois, foi a
ainda ele a maior expressão de humildade no antigo convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde, com o hábito singelo de um frade, adocicou ainda mais as suas concepções de autoridade. A edificadora humildade de um Fabiano de Cristo, aliada a um sentimento de renúncia total de si mesmo, constituía a última pedra que faltava na sua coroa de apóstolo da imortalidade. D. João III teve a infelicidade de introduzir em Portugal o organismo sinistro da Inquisição. Com o Tribunal da Penitência vieram os jesuítas. Não constitui objeto do nosso trabalho o exame dos erros profundos da condenável instituição que fez da Igreja, por muitos séculos, um centro de perversidade e de sombras compactas em todas as nações europeias, que a abrigaram à sombra da máquina do Estado, mas sim a exaltação daqueles missionários de Jesus que afrontavam a noite das selvas para esclarecer as consciências com a lição suave do mártir do Calvário. Esses homens abnegados eram, de fato, o sol da Terra Nova. Os falsos sacerdotes poderiam continuar massacrando em nome do Senhor, que é a misericórdia suprema. Poderiam prosseguir ostentando as púrpuras luxuosas e todas as demais suntuosidades do reino mentiroso deste mundo, incensando os poderes da terra e distanciados dos pobres e dos aflitos. Mas os doces missionários da cruz ouviram a voz de Ismael no âmago de suas almas. Aos seus sagrados apelos, abandonaram todos os bens, seguindo nos rastros luminosos daquele que foi e será sempre a luz do mundo. Eles foram os primeiros traços de luz das falanges imortais do infinito, corporificadas na terra do Evangelho, e com a sua divina pobreza foram os iniciadores da grande missão apostólica do Brasil no seio do mundo moderno, inaugurando aqui um caminho resplandecente para todas as almas, transformando a terra do Cruzeiro numa dourada e eterna porciúncula. Era um primeiro convento dos franciscanos. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.